A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues, conto 26, A Mão Esquerda. Uma coleguinha de escritório sugeriu a hipótese. Vê lá se ele é casado, vê lá. Estava fazendo uma verificação de contas na máquina de somar, tomou um susto. Casado? E a outra coçando a cabeça com um lápis. Quem sabe? Tudo é possível, compreendeste? Sabe como é? Até o fim do expediente, a Ida ficou com aquilo na cabeça. Conhecera há 4 dias o seu novo namorado. Era uma menina afetiva, ou, como ela própria dizia, romântica. No fim do 3º encontro estava apaixonada, mas nunca, em momento nenhum, lhe ocorrera a hipótese de que Lauro pudesse ter um compromisso. A sugestão da amiga apavorou-a. Depois do serviço foi encontrar-se com o rapaz e perguntava de si para si: será? Ele a esperava, como das vezes anteriores, na esquina da Rua México com Araújo, Porto Alegre. Saudou-a com alegre carinho. Como vai essa figurinha difícil? A mão esquerda. Desceram a Rua México a caminho do bonde que costumavam apanhar na 7 de setembro. Caminhando ao lado de Lauro, tratava de verificar se ele usava ou não aliança. E até o momento de subir no bonde continuava na mesma, porque o rapaz não tirava do bolso a mão esquerda. Fizeram a viagem conversando. Todavia, a Ida parecia distraída, triste e inquieta. Dizia de si para si: está escondendo a mão. Na altura da Estácio, ela não resistiu. Vira-se para Lauro, põe a mão no seu braço e pergunta: queres me fazer um favor? 2? Ela, baixo e sôfrega, pede: mostra a tua mão esquerda, mostra. Admirou-se. Pra quê? Teimou: eu quero, mostra. Pausa, de perfil para a moça, atônito, ele estava de todas as cores. Por fim respondeu: não posso, mas retificou: agora não, depois te mostro, quando a gente descer. A Ida balbucia: ora veja. Surpresa. A seu lado, em silêncio, ela pensava: no mínimo é casado. E não lhe ocorria o expediente que tantos usam de tirar a aliança, ou de embolsá-la, ou simplesmente não usar a aliança. Fizeram o resto da viagem em silêncio. Quando saltaram na Sáenz Penha, a Ida cobrou a promessa. Atravessaram a rua em direção à praça. E lá a pequena exigiu: agora mostra, quero ver, mostra. Lauro continua com a mão no bolso. Durante alguns momentos os dois se olham calados e expectantes. Lauro baixa a cabeça. Sinto, mas não posso. Rápida ela pergunta: és casado? Responde, és casado, sim ou não? Balbucia: não, claro que não. Por que casado? Que ideia? Na sua angústia ela insiste: jura que não estás escondendo a aliança? E ele, respirando fundo: juro. O mistério. No dia seguinte, ao chegar no escritório, ela requisita a coleguinha. Conta-lhe o incidente da mão no bolso. A outra foi sumária. Você bobeou, minha filha. Espanto de Aida. Eu? E a outra explica: evidente, isso é mais que suspeito. Você não vê que não tem cabimento? Esconder a mão por quê? Sim, raciocina, por quê? Admitiu: sou uma errada. Então, a outra inclina-se sobre a mesa, propõe: faz o seguinte, exige que ele te mostre a mão, é o golpe. Tu não és palhaça de ninguém, ora bolas. Pouco depois, as duas concordaram num ponto. Se ele fosse realmente casado, podia, já prevenido, retirar a aliança. A coleguinha teve um muxoxo. Caso sério. Após o expediente, a Ida encaminha-se para o local do encontro. À distância, viu o rapaz em pé junto do poste e com a mão esquerda no bolso. Outra vez, foi seu comentário interior. Na sua irritação, aproxima-se e, antes de qualquer cumprimento, diz-lhe: das duas, uma.
Ou tu mostras tua mão, ou já sabe, não falo mais contigo. Não compreendo essa tua mania, francamente. Lauro vacila, resiste. Eu te mostrarei depois. Ela agarra-se ao namorado. Ou agora ou nunca. Pausa. Agoniado, ele não entende. Por que essa insistência? A troco de quê? E numa angústia maior pergunta: E se eu te disser que não te mostrarei minha mão? Nem agora, nem nunca. Aida o encarou grave e irredutível. Neste caso, eu acabo tudo. Escolhe. Novo silêncio. Afinal, ele diz a última palavra. Não mostro. Não devo mostrar. A pequena respira fundo. Então paciência. Adeus. Sem estender a mão, virou-lhe as costas e afastou-se como se fugisse. Minutos após, estava na 7 de setembro esperando o bonde quando Lauro reapareceu. Muito pálido, inclinou-se diante da garota. Olha, ali na esquina tem um café. Vamos lá conversar um instantinho? Aida deixou-se levar. Entraram, sentaram-se numa mesa do fundo. Sem uma palavra, ele põe em cima da mesa a mão esquerda. Querias ver, não querias? Eu te faço vontade, olha. Aida espiou maravilhada. Nenhuma aliança. Num impulso de carinho, põe sua mão em cima da do rapaz, com o lábio inferior, com o lábio inferior tremendo. Lauro quer saber: não viste nada? Não reparaste? A garota não entende. O quê? Lauro completou: conta, os 6 dedos. 6! E continua num soluço estrangulado: eu sou o homem dos 6 dedos. Choque. Aida foi incapaz de um comentário. Naquele momento, teve uma dupla sensação de pena e náusea. Tomaram uma média simples de café. E depois, já com a mão no bolso, ele saiu com a pequena numa tristeza e numa humilhação absolutas. Ela queria dizer uma palavra, mesmo convencional, de carinho, de ternura. Mas seus lábios e seu coração estavam trancados. Foi ele quem falou. Durante toda a viagem, resumiu a sua história, a história daquele defeito físico que o marcara para sempre. Desde garotinho, que os outros meninos o chamavam de os 6 dedos. E mesmo os irmãos, quando altercavam com ele nas brigas infantis, atiravam-lhe na face aquele defeito. Ele teria preferido uma perna a menos do que um dedo a mais. Quando se fez rapaz, não namorava ninguém, fugia das mulheres, achava que jamais seria amado, jamais. Baixou a voz numa confidência sofrida: tu és meu primeiro e último amor. Se eu brigar contigo, te juro que nunca mais gostarei de ninguém, ouviste? Num arrepio, ela admite: ouvi. E ele, com os olhos marejados: agora que viste a minha mão, agora que conheces o meu defeito, eu quero que me responda: isso faz alguma diferença? Faz? Ou não? Eu direi quando descermos. Última palavra. Chegaram ao poste do metro. Atravessaram na direção do jardim. Ela quebrou o silêncio que já era insuportável. Você quer saber a verdade? Apenas a verdade? Lauro teve medo. Balbuciou: fala. Ela torce e distorce as mãos. Eu pensei que gostasse mais de você, mas sinto que me enganei e que... O outro interrompeu brutalmente. Diz coisa com coisa. Está me escorraçando. Isso é um bilhete azul? Diz. Bilhete azul é quando você demite alguém. Você está mandando alguém embora. Aida mergulhou o rosto nas 2 mãos e explodiu em soluços. Ele a contemplou sem pena, sem amor, o rosto contraído de ódio. Agarrou-a pelos 2 braços. Escuta! Trincando os dentes, perguntou: se era para me chutar, por que me fizeste mostrar a mão? A mão dos 6 dedos, por quê?
Mas quero que saibas, tu pagarás por isso, pagarás por essa humilhação, e só. Abandonou-a no jardim e afastou-se em passadas largas e firmes, sempre com a mão no bolso. Desenlace. Passou. Aida nunca mais viu Lauro, nem ele a ela. Uma vez por outra, porém, ela sonhava com a mão de 6 dedos. Tempos depois, ela se namora de um outro rapaz, o Cantuária. Houve um namoro de 1 ano, um noivado de 7 meses, chegou afinal o dia do casamento. Às 10 horas, uma coleguinha de Aida bate o telefone em pânico. Conta que na véspera, Lauro fora encontrado morto no seu quarto. 10 ou 15 minutos depois, chega um mensageiro com uma encomenda para a noiva. Ainda impressionada, a garota desembrulha o presente. Era uma caixa de sapato que, na sua normalíssima curiosidade, ela vai destampar. Súbito, começa a gritar. Todos acudiram e viram o presente que Aida atirara no chão. Uma mão hedionda, de 6 dedos ensanguentados. Quem a teria mandado, se um morto não pode amputar-se a si mesmo? Aida não se casou, nem naquele dia, nem nunca mais.